Fala galerinha, tudo bem? Então, no vídeo de hoje a gente vai aprender a mexer com paredes, entender um pouquinho a ferramenta parede e com que ela se relaciona, tá ok? Então vamos lá. Você clicar na parede, quando você clica na parede, né, na ferramenta parede, você tem a opção do comando Ctrl T, que ele te direciona para a aba de configurações de parede, né? Configurações de implantação da parede, né? Para implementar a parede, para colocar ela. Então nessa implantação a gente tem alguns recursos bem interessantes que vão estar aparecendo em quase todas as ferramentas que a gente utiliza aqui, né? São as opções de geometria e posicionamento, quase todos têm, só que de modo algumas ferramentas funcionam diferente, né? Não são todas iguais. Planta e corte, todas as abinhas daqui tem essa abinha da configuração de planta e corte, que é como a gente visualiza em planta e em corte tudo aquilo que a gente está trabalhando na parede, né? Tipo de linha, cor de linha, espessura e por aí vai. Onde você quer que ela apareça, como você quer que ela apareça, se ela é projetada, se ela é cortada, se ela é tracejada linhas acima e por aí vai. Bom, opções de modelo, todos têm praticamente opções de modelo, que é onde a gente muda a cor da parede, coloca uma textura na parede, a gente pode mudar o material da parede, né? Então quase todas as abinhas têm isso daqui. E categorias e propriedades, que é um item bem avançado que eu também não sei explicar para vocês, mas posso estar deixando para explicar mais para frente, até porque não entra agora, a gente não vai entrar nisso agora, né? Isso entra mais pra frente com relatórios de eficiência energética, como também relatórios de tipo de parede e entre outras coisas, né? Está relacionado a isso. E o ID, né, que é a identificação das paredes e tipo de categoria, para ficar mais fácil de encontrar depois. Mas é uma coisa mais avançada, mais pra frente, então não tem necessidade de mostrar agora, mas todos contêm essa aba de ID. E aqui a gente tem a aba de Layer, né? Na aba de Layer, a gente vai criar um layer para a gente separar os nossos arquivos, né? Separar a parede da laje, da viga. A gente tem tudo separadinho, tudo bonitinho, organizado, para a gente poder trabalhar de forma eficiente. Porque se a gente não trabalha de forma eficiente usando isso daqui, a gente vai ficar todo atrapalhado, tudo bagunçado, tá bom? Beleza? Então é isso. Aqui na primeira aba, a gente tem as questões de dimensionamento de altura da parede, né? E aqui a gente tem o nível de referência da parede, que nível que ela está, né? Nível 101,29, por exemplo. Pavimento térreo, que é o pavimento atual que eu estou mexendo, ou cobertura, ou terreno e pavimento inferior. E a gente tem aqui as medidas. No caso eu estou usando uma parede que ela não é vinculada, supondo. Então eu não tenho vínculo com o que eu configuro aqui, que eu expliquei para vocês na aula passada, que é os pisos, né? Agora se por acaso eu vincular a cobertura, ele já me dá essa medida automática, quanto que é desse piso que eu estou, pavimento térreo, até a cobertura, entendeu? E quanto que eu vou subir a partir dali para frente, se eu quiser subir mais alguma coisa. No caso a gente trabalha com não vinculado. Nesse caso aqui eu não quero ela vinculada, porque se eu colocar ela vinculada, ela vai vincular lá a cobertura e eu não quero que vincule a cobertura, eu quero que ela fique no meu piso referente, né? Aqui a gente tem os tipos de materiais, tipos de parede que a gente tem, né? A parede básica, estrutura básica, e aqui a gente tem uma estrutura composta, que a gente cria esse material, né? Que mais pra frente eu vou estar explicando isso pra vocês. A gente cria como é que a gente quer a parede. Um exemplo, né? Você tem a parede de alvenaria aqui no meio. Aqui, ó, tem uns detalhezinhos aqui nas laterais. Seria o que? Você tem uma parede de alvenaria aqui e aqui tem duas fiadinhas de gesso, supondo, entendeu? De reboco. Então você consegue criar essa parede composta. E aqui são perfis complexos de parede que a gente cria, né? Também que é mais avançado isso, tá, gente? Então isso aqui não
para explicar como é que a ferramenta parede funciona, não tem tanto interesse ainda, tá? Mas é muito importante isso, porque às vezes a gente precisa criar uma parede, a gente quer fazer uma coisa mais complexa, não quer fazer uma coisa simples, ou eu quero fazer um 3D bem simples, eu utilizo ele. Agora, se eu fazer um projeto executivo, é legal você utilizar a parede composta ou as paredes de perfis complexos. E aqui você escolhe as que já tem criadas, que você criou, tá? E aqui são as simples, que tem bastante, né? Então você escolhe o tipo de parede que quer. Vou pôr aqui, quero uma parede de tijolo estrutural. E automaticamente ele vai me dar aqui uma espessura. Essa espessura eu posso mudar. Quero com 0,15 centímetros. Só que tem um porém. Essa espessura ela não muda quando a gente trabalha com material composto. Por quê? Porque o material composto, a gente cria um material e na própria criação do material a gente determina quanto que vai ter de espessura. A parede total contando com alguma outra coisa. Então aqui, por exemplo, um bloco de concreto, né, com reboco, duas faces de reboco, né? Então o bloco aqui tem 13, né? Ou seja, tem duas faces de reboco de, supondo, 0,05, um exemplo, duas faces fininhas de reboco e no meio tem um concreto, entenderam? Alvenaria e tal, 12. Então assim, a gente que vai criar tudo isso aqui mais pra frente, tá bom? No caso, a gente deveria entender isso bem antes, né? Mas como eu estou passando algumas dicas aqui por fora, porque ainda tem o vídeo que eu vou estar lançando, que é o vídeo da gente começar a fazer uma casa desde o zero. Naquele vídeo eu vou estar implementando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então por aqui a gente trabalha mais, é legal a gente trabalhar no Sol Simples, só explicar um pouquinho sobre a ferramenta. Beleza? Então no composto, a gente não consegue alterar. Já nesse perfil aqui complexo, a gente consegue alterar. Só que a gente tem que entender ele quando a gente cria também, tá bom? Seria a espessura da parede. E no simples a gente consegue mudar. Aí aqui tem os tipos de parede, que é o método de geometria retangular, trapezoide e poligonal. E aqui, essa ela vai ser ângulo reto, inclinada, ou se ela vai ser tipo um trapezoide, sabe? Aqui embaixo é maior, aqui em cima é menor, e ela faz tipo um triângulo. E assim, gente, a parede, ela... Você pode fazer de tudo com os materiais do ArchiCAD aqui. Não necessariamente uma parede, ela serve só como parede. Ela pode servir como outros objetivos também. Você pode criar móveis com parede, pode criar móveis com laje. Entenderam? Beleza, vamos pular agora essa abinha, vamos para a abinha de planta e corte. Essa abinha é a abinha importante, porque é a abinha de representação de planta e corte. Se você não souber configurar isso daqui, vai ficar tudo mal configurado quando você quiser fazer um projeto de prefeitura, projeto de executivo, entendeu? Então aqui na aba visualização em planta, ela apresenta para você os pisos relevantes que vão estar aparecendo. Então, por exemplo, eu quero que a minha parede apareça no meu piso térreo e eu quero que ela apareça no piso superior. Se eu quiser que ela apareça só no térreo, apenas piso de origem. Superior, todos os pisos relevantes. Aí aqui está o estilo que ela vai aparecer, tá? Vai ser projetada com linhas acima, apenas corte simbólico, apenas linhas de contorno, ou todas acima, né? E aqui é que tipo de... como é que ela vai ser, né? Para a zona da planta, para limite de visualização absoluta e elemento completo, né? Isso aqui eu não compreendi até hoje, tá? Para ser bem sincero, eu estou tentando tirar minhas dúvidas em relação a isso. Mas geralmente eu deixo um padrão aqui, do jeito que veio. Aqui eu deixo em projetadas com linhas acima, ou corte simbólico. Depende do que eu quero, e aqui sempre depende também do que eu quero. Se eu quero no piso que eu estou preenchendo ou no próximo. Aí aqui é o tipo de linha que vai aparecer, se é uma linha. Você escolhe o tipo de linha, se é uma linha contínua, linha tracejada. E a cor, que você vai criar isso aqui também, depois eu explico como é que eu vou fazer, mais pra frente. A cor, e aqui é referente ao número da cor nesse quadro, né? Então o número 47, tá vendo? É esse daqui. Se eu mudar pra cá eu tenho o número 56. Então às vezes quando a gente vai procurar uma determinada cor, a gente precisa vir aqui na abinha. A gente dando o número aqui, ela muda a cor. Quer ver? Ó, 60. Mudou, viu? Então, mas eu quero 47. Deixa a cor que tá. E aqui eu só quero sobrepor a trama de corte. Isso aqui eu não coloco nada, porque depois a gente mexe também com sobreposição de
de projeto. Então eu mexo na sobreposição, não mexo aqui. Mas é caso eu só quisesse sobrepor a cor da parede, né? A cor da parede tá branca e eu quero sobrepor com uma cor cinza. Aí eu venho aqui, mexo e coloco a cor. Tá bom? Contornos, né? Aqui tem visualização em planta, visualização superfícies de corte e aqui contornos. Como que vai ser o contorno da minha parede? Vai ser uma linha contínua, uma linha tracejada, tipo de cor, né? Opa, deixa eu voltar lá. Tipo de cor. E aqui é por onde ela começa, tá? Ambos os lados, início, fim, nenhum e tal. E aqui a visualização do modelo, que é onde a gente aplica os materiais por cima daquilo que já foi criado aqui, ó, que já tem. Se eu deixar aqui só a membrana, eu tinha que colocar tijolo, né? Tijolo estrutural, ele vai vir com a cor de tijolo e tal. Agora, se eu quiser sobrepor uma cor, eu sobreponho aqui, entendeu? Mas isso também pode ser alterado direto quando eu crio uma parede, já crio a parede com o material que eu quero, né? E as categorias que eu já falei, que é bem avançado mais pra frente. E aqui eu leio, né? Então vou deixar no layer a parede mesmo. E agora eu vou começar a desenhar. Na hora de desenhar, a gente tem opção. Tem opções aqui, que são referentes ao quê? Como que eu vou desenhar minha parede? Se eu quero desenhar minha parede solta, tá, vou dar um zoom aqui que ela tá bem fininha. Ó. Se eu quero desenhar ela solta, se eu quero desenhar ela contínua, né, tipo uma polyline. Ó. Isso. Se eu quero desenhar ela em círculo, clico, faço o raio e fecho. Ou poligonal com 3 pontos, né? Ela já é diferente. E tem essa daqui, que já é como se eu estivesse criando a minha parede com uma polyline, entendeu? Então a minha parede tem essa grossura aqui, é tipo, eu quero criar uma parede aqui, tal, por polyline. Como se eu estivesse criando no CAD, ele já me dá minha parede. Entenderam? O mesmo menu que a gente encontra, esse menuzinho no Ctrl T que eu falei, a gente também encontra ele aqui. Tudo que tem lá tem aqui. Ele vai aparecer aqui. O layer, né, se eu clicar nessa abinha aqui, ele já me manda para a configuração total. Ctrl T. Aí você tem o tipo de parede que você vai mexer, né? Tipo de parede, se ela é contínua, se ela é circular e tal. Aqui ao lado da extremidade que eu vou começar, se eu quero começar central, né? Deixa eu encoxar aqui para vocês verem, encostar. Ó, ela começa pelo centro, ela começa sendo desenhada pelo centro, tá vendo? Ó, sempre pelo centro, a linha assim, principal dela de desenho é pelo centro. Se eu quero pela face externa, né? Aí a linha se encontra aqui na face externa, dá pra perceber, tá vendo? Aqui, ó, face externa. E aí, se eu quero a minha linha na face interna, que agora vai ser desenhada pelo outro lado, ó, por dentro, tá vendo? Ó, interna, externa, e a central. A linha de eixo está no centro, essa linha de eixo está na ponta e aqui a linha de eixo está na outra ponta. Ah, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Ah, sim. Então aqui a linha de eixo embaixo, linha de eixo em cima, externa e interna. Entenderam? Bom, aqui seria aquela questão da escolha do tipo de parede, se ela é uma parede simples, composta ou não. Aqui o tipo de parede que você escolhe a partir do momento que eu escolho que tipo de parede que eu vou usar. Aqui são as definições de planta e corte. Esse menuzinho é legal porque a gente já mexe aqui, a gente já consegue dar uma visualização, não fica aquele quadradão no meio aqui atrapalhando a visão. Né? Aqui é onde que começa também, se ela vai ser vinculada à cobertura ou não, se ela é onde que começa ela sendo pavimento terra ou não. A altura da parede, aqui é a altura, tipo, a parede é a altura mesmo, né? A altura da parede. Então, deixa eu colocar aqui F5. Vou mostrar aqui pra vocês.
Então aqui eu tenho a altura da parede de 4,21. Ó. Se eu abaixar, vai diminuir para 2 metros. É a mesma coisa que se encontra aqui, ó. Tá vendo? Agora, por exemplo, se eu quero aumentar a minha parede, assim, eu quero uma parede de 2 metros a 20 centímetros do chão, supondo que o chão começa aqui, então ela vai subir a 20 centímetros do chão. Então, ela subiu 20 centímetros, né? Entendeu? Vocês vão entender isso melhor quando eu estiver trabalhando num projeto. Para que serve? E aqui é a espessura da parede, né? Tá com 0,04, 0,15, supondo. Ela fica mais grossa, tá vendo? Espessura da parede. E aqui o restante dos menus, se ela é inclinada, deixa eu mudar lá para 3D de novo. Ó, se ela é inclinada, um ângulo de 15 graus, por exemplo. Ela deitou, vou colocar aqui até eu achar. 15 acho que foi muito. 60. Isso, tá vendo a inclinação dela. Se ela é trapezoide com duas inclinações. Então, tá vendo? Ó? Ela tem uma dimensão aqui e uma dimensão aqui. Um ângulo, né? Entenderam? Normal. E aqui, as texturas para serem aplicadas. E aqui já com as configurações de ID, de finais lá, de categoria de propriedade. A parede, né? Que tipo de parede que é, pá. Isso aqui eu não mexo não, deixo sempre padrão. Que é bem avançado isso daí, nem eu sei mexer nisso. Tá ok, galerinha? Então foi isso, o vídeo de hoje é sobre parede. Falou, tchau, tchau, abraço.